Oi pessoal, hoje a gente vai trabalhar a parte de geografia na página 228. O lugar em que vivo. Então nesse capítulo a gente vai trabalhar reconhecer lugares de vivência, identificar elementos dos lugares que frequento, aprender que a moradia é um direito de todos, compreender que as moradias são diferentes uma das outras. Então aqui vocês estão vendo uma imagem, umas crianças brincando, né? O que as crianças representadas na fotografia estão fazendo? O que elas estão fazendo? Elas estão brincando, né? Pulando corda. Em que lugar elas estão? Parece um lugar de campo, né? Parece uma fazenda, né? Dá pra ver que tem bastante árvores e o chão é de terra, né? Você costuma fazer atividades como essa? Onde? Que lugares você costuma frequentar? Seguimos. Página 230. Vivo aqui. Se te perguntassem onde você mora, o que você responderia? E se perguntassem onde você vive, você daria a mesma resposta? Veja a seguir o que as meninas responderam. Eu moro nessa casa com meus irmãos e meus avós. Aí a outra. Eu vivo perto da pracinha e da casa da Dona Marta, na Rua do Mercado. Você conseguiu identificar qual é a principal diferença entre as respostas das duas meninas? A primeira menina indicou sua casa como o lugar em que mora, ou seja, sua moradia. Já a segunda menina indicou os locais que costuma frequentar, que forma o lugar em que vive. Quando falamos do lugar em que moramos, estamos falando de nossa casa. Quando falamos do lugar onde vivemos, estamos nos referindo a todos os locais com os quais nos relacionamos no dia a dia, como nossa casa, a rua, a escola, a pracinha e o parque. Nosso direito. A moradia é um direito de todos os cidadãos. Isso significa que todas as pessoas têm o direito de ter uma casa para viver com segurança, paz e dignidade. Número 1. Observe as moradias representadas abaixo. Em seguida, pinte aquelas que for mais parecida com a sua. Então, aqui a gente tem as moradias do A até a letra D. Então, vocês vão observar e daí vocês vão pintar a qual parece a casa de vocês, certo? Seguimos página 232. Circule os nomes dos lugares que existem perto da sua casa. Então, vocês vão circular os lugares que tem perto da casa de vocês. Se tiver, aí tá os nomes ali, vocês vão circulando, tá? Se não tiver, não circula. Farmácia, mercado, hospital, praça, padaria, parque, escola, teatro, igreja e loja. Então, vocês vão circular o que tiver, tá, pessoal? O que há perto de sua casa? Escreva a seguir. Então, o que tem perto da casa de vocês? Tá? Vocês vão escrever ali o que tem perto da casa de vocês. Ah, tem uma churrascaria perto da minha casa. Ah, não, tem uma sorveteria perto da minha casa. Então, vocês podem colocar algo que não esteja no número 2 e que tenha perto da sua casa. Se não tiver, também não tem problema. Roda de leitura. A Constituição Brasileira garante o direito à moradia para todos os cidadãos brasileiros. Veja o desenho abaixo. Então, a gente tem um desenho aqui, né? E tá dizendo bem assim, ó. Aqui na Constituição diz que todos os brasileiros têm direito à moradia. Queria ter esse direito, né? Então, a gente vê aqui uma família, né? Morando, né? Em más condições, né? Em uma barraquinha.
enquanto lá no outdoor, né, tá escrito lá, né, moradia é um direito humano, né, é bem comentado, né, que é um direito das pessoas ter moradia, mas não são todas as pessoas que têm moradia, né, pessoal, a gente vê muitas pessoas, né, ocupando, né, lugares que não podem ser ocupados e daí são expulsos daqueles lugares, né? Então, assim, é bem triste algumas situações que a gente vê. Então, aqui nesse caso, né, é um desenho, né, triste de se ver, que fala, tá bem publicado lá, que é um direito de todos ter uma casa, né, ter um lugar para morar. Só que, né, na realidade, né, as pessoas estão ali morando em más condições, né, em barracos, e na maioria das vezes são expulsos desses lugares porque é um terreno que não é deles, que não pertence a eles, né. Ali do lado está dizendo bem assim, Constituição Brasileira. Conjunto de leis que foram feitas para declarar os direitos e os deveres de todos os brasileiros e assim promover seu bem-estar. Responda no caderno as questões a seguir. Na imagem acima, o homem lendo a Constituição Brasileira diz que gostaríamos de ter direito à moradia, porque ele acredita que não tem esse direito. O pessoal não precisa anotar no caderno, que eu acredito que talvez a maioria de vocês não estejam com o caderno em casa, então não precisa anotar, tá? Então vocês só vão observar, né, e fazer esse comentário, né? Então, por que ele acredita que não tem esse direito? Ele acredita que não tem esse direito, né? Porque ele tá em uma situação ali, né? Morando num barraco, né? Num lugar que não é deles, né? Então, por isso ele não acredita que não tem esse direito. Porque ele não tem uma moradia, né? Número 2. A Constituição diz que é direito de todos os brasileiros ter uma moradia digna e segura. Você acha que todas as pessoas que moram no Brasil possuem uma moradia assim? Por quê? Vocês acham que todo mundo tem uma moradia assim? Por quê? Então vocês vão responder também de acordo com o que vocês entenderam, né, desse desenho. Seguimos. O direito à moradia, página 233. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, 11,4 milhões de brasileiros viviam em favelas. As favelas são lugares que apresentam construções precárias e que geralmente não são atendidos por todos os serviços públicos básicos, como rede de esgoto, água encanada, coleta de lixo, luz elétrica e iluminação pública. Observe as imagens abaixo. Então, aqui na primeira imagem a gente tem o lixo espalhado, né, em favela de Brasília. E aqui do outro lado a gente tem vista da favela do Rio de Janeiro em 2014, né? Então a gente vê, né, as condições que essas pessoas vivem. Então, conversando sobre isso, o que as imagens acima mostram? Então, mostram lugares, né, em situações difíceis e precários, né? A primeira imagem ali, uma situação precária, né? As pessoas passando ali no meio ali dos lixos, né? Perigoso uma contaminação, né? Contrair doenças. E na outra imagem, né, são construções que são feitas que pode desabar, pode acontecer, né, colocando em risco a vida das pessoas, né? Então não são lugares apropriados para se viver, né? Só que as pessoas, como não têm condições, então elas buscam por esses lugares, certo? Você já viu moradias em condições parecidas como essas? Então, aqui em Curitiba a gente tem vários lugares como esse. A gente tem favelas também, né? Pessoas que vivem em situações, né, precárias, pessoas que invadem lugares para poder construir uma casinha ali para poder morar. Tem pessoas que moram embaixo de pontes, então assim, tem vários
lugares como esses espalhados. Você acha que todas as favelas são iguais? Explique. Você acredita que todas as favelas são iguais? Sim ou não, né? Por quê? Então, algumas, né, são mais, né, tranquilas. Pode ser que algumas tenham energia elétrica com mais facilidade, iluminação pública, né? Então, tem algumas diferenças entre umas e outras. Você acha que todas as moradias brasileiras são atendidas por serviços públicos básicos, como rede de esgoto, água encanada e coleta de lixo? Vocês acham que todas as moradias brasileiras são atendidas? Não, pessoal, não são todas as moradias brasileiras. E não é só em favelas, tem vários lugares que não chega esses serviços até essas pessoas, né? Letra E. Em sua opinião, como o governo poderia ajudar as pessoas que vivem em favelas ou em outros locais com moradia sem acesso a serviços públicos básicos? O que vocês acham que deveria ser feito, que o governo deveria fazer para ajudar as pessoas, né, que vivem em condições precárias, né, vivem em esses lugares de risco, né? Então, o que vocês acham que o governo poderia fazer para ajudar essas pessoas? Isso eu vou deixar para vocês, tá? Responder. Página 234. Todo mundo mora igual? As moradias são diferentes uma das outras. Suas características dependem de muitos fatores, como o lugar em que são construídos e a cultura das pessoas que vivem nelas. Vamos conhecer alguns tipos diferentes de moradias. A oca é um tipo de habitação indígena feita de madeira e palha ou folhas de bananeira. Ela protege do calor e do frio e é grande, podendo abrigar muitas pessoas. Na imagem que a gente tem aqui, né, oca de aldeia Calapalo, em Querência, Mato Grosso, em 2018. Há muitos grupos indígenas no Brasil e, no passado, já existiram muito mais. Por serem tantos e com costumes diferentes, não podemos afirmar que todos vivem ou viviam da mesma maneira. Porém, existe uma coisa em comum entre esses grupos: as pessoas se ajudam. Veja a fotografia a seguir. Então, a gente tem uma imagem ali, né, de um grupo, né, construindo uma oca que parece ser gigante, né? Então, ele está dizendo: indígenas constroem uma casa na aldeia Camaiurá, no Parque Xingu, no Mato Grosso, em 2014. A construção das moradias, assim como as outras tarefas do dia a dia, como o plantio de vegetais e a caça, é uma tarefa dividida entre todos os que vivem na aldeia. Para que essas atividades sejam realizadas, é preciso que cada um colabore e faça a sua parte. Realizar as tarefas também é respeitar o grupo. Página 235. Assim como os indígenas brasileiros, outros povos também são muito colaborativos em seu modo de vida. Isso também acontece na construção de suas moradias. Os inuits são indígenas que vivem nos lugares mais frios da Terra, no Alasca e na Groenlândia, onde tem muito gelo e muita neve. O iglu é um tipo de moradia construída com blocos de gelos em lugares onde o clima é muito frio. Seu formato faz que o lado de dentro dessa construção mantenha uma temperatura mais alta do que o lado de fora. Para construir o iglu, assim como para caçar, os inuitas se juntam e colaboram um com os outros. O que os indígenas brasileiros e os inuits têm em comum? Converse com os colegas. Então, eles são povos formados por pessoas que colaboram muito entre si, né? Eles se ajudam. Número 5. Dos materiais citados abaixo, circule de verde, vocês vão circular de verde, com lápis verde, o que são utilizados para a confecção da moradia dos indígenas no Brasil.
Letra B. Com lápis azul, os que são utilizados pelos inuites. Então, ali a gente tem palha, gelo, folhas e madeiras. Então, vocês vão pintar de verde, que os indígenas usam, e o de azul, o que os inuites usam. Número 6. O que mais chamou a sua atenção nos modos de vida dos dois povos indígenas que conhecemos? O que mais chamou a atenção para vocês? Como é a rotina na sua casa? Todos ajudam nas tarefas do dia a dia? Por quê? Conte para os colegas. E, encerrando na página 236, como é a sua moradia? Utilize o espaço a seguir para desenhar a sua casa. Nas linhas abaixo, escreva os materiais que foram utilizados na construção. Se não souber, peça ajuda a um adulto. Então, encerramos aqui a página 236, certo? De hoje de Geografia. Um beijo e até mais.